Você sonhou com os Cavaleiros da Morte? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: E quando são os Cavaleiros da Morte? No meu sonho eles levaram meu pai. Levaram a alma do meu pai. E ele morreu. O que significa? Bom, no sonho os Cavaleiros da Morte levaram a alma do pai dela. Provavelmente o subconsciente está se utilizando de uma linguagem folclórica, religiosa, para trazer uma mensagem para a sonhadora. O pai precisa de ajuda, precisa de oração, porque ele pode ter alguma sentença por cumprir. Aliás, a própria morte dele já pode sim fazer parte de uma sentença, de um cumprimento de penalidade. As pessoas nem sabem disso. Existem pessoas que elas, de um ponto em diante, elas ficam doentes e ali já começa a sentença. Quando elas desencarnam, aquela doença, aquele processo continua lá do outro lado. E lá do outro lado é preciso fazer o tratamento. O processo segue. Então, com certeza, o seu pai morreu num processo de penalidade ali. O que você deveria fazer ao acordar de um sonho como esse? Orar por o seu pai. E pedir também a outras pessoas que orem pelo seu pai. Por quê? Porque o Todo-Poderoso atende uma oração por nível de empatia. Uma oração que não tem empatia tem pouquíssimo valor. Só pedir, pedir, pedir não agrega muito perante o Todo-Poderoso. Até porque ninguém gosta de um pedichão, pedindo toda hora a mesma coisa na porta. E o Todo-Poderoso é a mesma coisa. Mas ninguém se cansa de ouvir a gratidão. E o Todo-Poderoso a mesma coisa. Então, peça aos familiares do seu pai para que também orem por ele. Porque quando o Todo-Poderoso sentir um alto grau de empatia numa oração, ele vai mandar lá a tríade, o GPS, guardiões, protetores e simpatizantes, os anjos da escala divina que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Eles vão ajudar o seu pai aonde ele estiver. Mas sem empatia, sem chance. Gostar do pai e ser filha não basta. É preciso que você realmente tenha um amor, uma forte empatia por o seu pai. Se você tiver uma forte empatia por o seu pai, você vai orar, pedir o livramento dele e a proteção, e o Todo-Poderoso com certeza vai abençoar você. E com certeza até os seus sonhos com o seu pai vão mudar e eles passarão a ser positivos. Bom, por um outro lado, pode também um sonho como esse ser um sonho reflexivo, refletindo ali a sua sensação de perda, de luto, de tristeza, pelo processo aí da morte pelo qual o seu pai passou. É o que eu teria para acrescentar aí acerca do seu sonho. Prezado internauta, eu quero que você agora largue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente o amor cristão, e não todo-poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal, poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prove que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Outro conselho meu que eu daria para a pessoa que sonha com os Cavaleiros da Morte é que se desvinculem de crenças negativas, fantasiosas, romantizadas, como o livro do Apocalipse, por exemplo, que fala dos Cavaleiros da Morte.
O Todo-Poderoso Criador, o Cosmos, não trabalha com profecia, não trabalha com previsão. No ano tal vai acontecer tal coisa, isso não existe. O Cosmos, o Todo-Poderoso, trabalha com infinitas possibilidades e também com probabilidades. Então, o seu subconsciente não achou outra alternativa senão trazer aí na codificação desse sonho os Cavaleiros da Morte, até mesmo provavelmente em virtude das suas crenças. Então, faça uma voltagem aí mais precisa, aí mais de encontro à realidade do cosmos, para que você possa aí também usufruir de uma luz aí que brilhe mais, que tenha maior representatividade no seu mental e que possa impactar aí em toda a sua jornada já aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta. Porque o livro de Apocalipse, ele é extremamente negativo. Quem é que escreveu o livro de Apocalipse? Lideranças religiosas e políticas. Mas é absurdo. Prospecções negativas para o futuro. Se a prospecção, se o pensamento, se a previsão, se a profecia é negativa, é claro que foi feita por um ser negativo. Porque o Todo-Poderoso Criador é amor todo o tempo. E ele é invencível em generosidade e não em coisas negativas. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.